Olá, pessoal! Eu sou a Carolina Freitas, Head de Marketing da Red Investments. Nesse episódio do Red Highlights, contamos com a participação da Elissa Terenzi, responsável pelo fundo CJCT, e do Gustavo Tanganelli, responsável pelo fundo FIGS. Saiba mais como foi a performance desses fundos no mês de outubro. O Cidade Jardim Continental Tower, fundo de investimento imobiliário, foi lançado em 2011. Ele é proprietário de andares da Torre Continental Tower, que está inserida no complexo Cidade Jardim Corporate Center. Esse fundo foi transferido para a Red em julho de 2020, quando passamos a fazer a administração e gestão do CJCT. Demos início ao diagnóstico e estratégia para superar a vacância histórica desse ativo, que era de quase 60% da área alocável, representada por 7,5 lajes das 13 lajes de propriedade do fundo. Foram meses de foco na comercialização dos espaços vagos. Cada pavimento do Continental Tower possui aproximadamente 2.000 metros quadrados de área locável, com possibilidade de divisão em 2 conjuntos. Constatamos que a maioria das demandas para o empreendimento se destinavam a espaços menores, como escritórios boutique, que são mais aderentes às características do empreendimento e possuem forte sinergia com o complexo formado pelo Shopping Cidade Jardim e torres residenciais, o que estava refletido no nível de ocupação das outras 2 torres corporativas que formam o complexo, ambas com baixa vacância. Procurando trazer novas possibilidades para as ocupações e atender ao perfil das empresas que buscam espaços na região, no início de 2021, contratamos um estudo para a divisão do pavimento tipo do Continental Tower. O trabalho foi desenvolvido ao longo do primeiro semestre de 2021 e resultou o projeto para a divisão do andar em até 8 conjuntos. A divisão visou atender a demanda por conjuntos menores, assegurar o cumprimento das normas e gerar uma menor necessidade de adaptação dos sistemas existentes e, como consequência, a redução dos custos de obra. Buscamos dar uma nova identidade ao Continental Tower, reposicionar o ativo no mercado, disponibilizando espaços flexíveis, sofisticados e oferecendo a locação turnkey, que é a modalidade em que o fundo fica responsável por todas as obras internas e o escritório entrega ao locatário pronto para o uso. Para viabilizar o projeto, foi aprovada a segunda emissão de cotas do fundo em setembro de 2021. O recurso captado foi utilizado para reconfigurar 2 andares do edifício e executar 3 escritórios modelo. As obras tiveram início em outubro de 2021 e foram concluídas em fevereiro de 2022. A estratégia de reconfigurar os pavimentos do Continental Tower se mostrou efetiva e trouxe resultados positivos. Ao final de 2022, mais de 80% da área dos pavimentos reestruturados havia sido locada. No segundo semestre de 2022, demos continuidade à estratégia com a contratação da obra para a divisão de mais 3 pavimentos. Hoje, 48% da área reconfigurada foi locada. São quase 5.000 metros quadrados, o que representa 25% da área locável do fundo. Outro importante movimento ocorreu ainda em 2022, quando foi aprovada a venda de 3 andares do edifício que ainda estavam em configuração original. O valor da venda foi 33% superior à avaliação do ativo e gerou um ganho de capital. Com isso, no primeiro semestre de 2023, o fundo reverteu o prejuízo acumulado que detinha desde janeiro de 2019 e passou a distribuir rendimentos mensais. No período em que a Red foi a responsável pela gestão, o fundo Cidade Jardim Continental Tower apresentou um retorno total de 57%, considerando a valorização de suas cotas no mercado secundário, amortização e rendimentos pagos. No mesmo período, o retorno do CDI foi aproximadamente 32% e o IFIX 16,5%. A equipe de gestão segue focada na estratégia de reconfiguração dos andares, comercialização dos espaços, visando capturar o potencial de valorização do ativo e do fundo. O FIGS, o General Shopping Ativo e Renda Fundo de Investimento Imobiliário, surgiu em junho de 2013 com o objetivo de investir em shopping centers que tenham sido desenvolvidos e ou administrados pela General Shopping. Hoje tem um patrimônio líquido em torno de 220 milhões de reais e tem perto de 15 mil cotistas, o que faz dele o terceiro maior fundo da casa em termos de quantidade de cotistas. O fundo possui participação em 2 ativos na cidade de Guarulhos. O Shopping Bom Sucesso, que conta com aproximadamente 28.000 metros quadrados de área bruta alocável, e o Parque Maia, com perto de 33.000 metros quadrados. Em ambos os ativos, o fundo tem participação minoritária de 36,5%, o que representa uma BL própria de pouco mais de 22.000 metros quadrados. Em 2019, os cotistas deliberaram pela troca da administração e gestão do fundo, então a Red assumiu estas funções em agosto daquele ano, sendo a primeira missão a de normalizar o caixa e a distribuição de rendimentos. Para isso, foi feita a segunda emissão de cotas do fundo, na qual foram captados 17 milhões de reais. Na sequência, tivemos anos marcados pela pandemia e um posterior ciclo de aumento de juros,
que é bastante perverso ao varejo, levando ao fechamento de algumas operações. Neste cenário, a vacância do fundo atingiu o pico de 16,2% em maio de 2022, mas que com uma excelente execução voltou rapidamente aos patamares pré-pandemia, em torno de 10,5% da ABL do fundo. Com isso, no acumulado do ano até setembro, os imóveis do fundo apresentam resultado operacional 13% superior ao realizado no mesmo período do ano passado, que, alinhado com uma gestão de caixa mais eficiente, levaram a um aumento de rendimento para uma média de 45 centavos por mês em 2023 versus 38 centavos em 2022, um aumento de 19%. Em diante, seguimos com a estratégia de reduzir a vacância dos imóveis, mas com qualidade, melhorando a atratividade dos empreendimentos e abrindo caminho para a redução de descontos, inadimplência e o consequente aumento da rentabilidade do fundo. Obrigada, Elissa. Obrigada, Gustavo. Para saber mais sobre estes e outros fundos da Red Investments, acesse o nosso site e nos siga nas redes sociais. Espero vocês no próximo episódio do Red Highlights. Obrigada!